Fechamento mensal de abril de 2025. Duas novas ações e uma alteração estrutural que eu quero mostrar para vocês na minha carteira. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Bom de Investimento, sem enrolação, bora lá. Vídeo puramente educacional e informativo, não recomendação de compra. Primeiramente, quero mostrar para vocês a alteração estrutural que eu fiz na minha carteira de investimentos. Esses eram os ativos na minha carteira no mês de março de 2025, em que eu contava com 31,17% de outros. Esse é um imóvel físico que eu tenho, que eu coloco para aluguel, e 16,3% de fundos imobiliários. Agora, com as novas alterações, a minha carteira de março ficou 51% em ações, 28,23% em tesouro direto, 13,7% em ETFs e 6,6% em criptos. E o que houve nessa alteração? Eu estou fazendo a minha venda dos fundos imobiliários porque hoje eu tenho 2 imóveis físicos, então para poder estruturar minha carteira, para que eu não fique muito concentrado, eu estou alterando os meus fundos imobiliários e passando a maioria para as ações. Principalmente nesse momento, que eu acredito que a bolsa ainda está barata, tem boas oportunidades, quero mostrar para vocês alguns ativos que eu coloquei na minha carteira, então esse é o motivo que eu estou vendendo os meus fundos imobiliários. Também retirei da minha carteira os imóveis físicos que ficava na aba de outros, porque isso acaba atrapalhando a minha rentabilidade, porque quando eu coloco imóveis físicos, eu não consigo saber qual foi a rentabilidade contando com os aluguéis, contando a variação do preço do imóvel na minha localização. Então eu prefiro manter fora da minha carteira para que eu possa verificar a minha rentabilidade de uma forma mais real. E para que não fique maquiando a rentabilidade, para que eu realmente possa saber se minha carteira está desempenhando bem, está indo bem, está batendo os outros índices. Então essa é a alteração estrutural que eu queria mostrar para vocês. A partir desse mês é assim que vai ficar a carteira, acredito que para os próximos anos. Hoje o patrimônio total fica em torno de 380 mil e percebam que o valor aplicado é de 342. 36 mil seria de ganho de capital e eu já falei em outros vídeos mostrando os bilionários da Bolsa Brasileira que à medida que o tempo vai passando, o percentual que ele retirou do bolso versus o percentual do ganho de capital do patrimônio total começa a inverter. Com o passar do tempo, o percentual que você realmente desembolsou para colocar na bolsa vai ficando pequeno e o seu percentual de ganho de capital com proventos e valorização das ações começa a aumentar. Para mim hoje essa distribuição encontra-se 90% a 10%, porém eu acredito que para os próximos anos, com a variação, com ganho de capital, com dividendos, essa tendência é para diminuir o que eu aporto do meu bolso e para aumentar o ganho de capital que eu tenho. Falando um pouco do setor de ações, quem quiser dar um pause, pode parar para dar uma olhadinha. Quero só dar um destaque para as novas aquisições do mês de abril, 2.500 ações da Marco Polo a um preço médio de R$ 4,95, 300 ações da Petrobras a um preço médio de 34,09 e 500 ações do Banco ABC com preço médio de 19,98. Hoje a Marco Polo está cotada a 5,29 e o meu preço médio 5,33, praticamente em linha. O Banco ABC deu uma leve valorizada desde a minha aquisição, em torno de 7%, e a Petrobras uma queda em torno de 8% desde o meu preço médio, desde a minha aquisição. Falando um pouco dos motivos por que eu comprei, por que eu estou adquirindo essas empresas. Hoje a Marco Polo está cotada com um PL de 4,92 e como é uma empresa cíclica, eu quis ser conservador para 2025. Acredito que possa ter uma leve queda nos lucros. Quem tem empresas cíclicas no portfólio tem que estar acostumado a isso. Vão ter anos que as empresas vai cair um pouco no lucro, vai cair um pouco receita, mas no geral, no passar do tempo, ela tende a gerar valor para os acionistas. E um PL projetado para 2025 de 6,01, o que ainda estaria em torno de 58% de desvio à média dos últimos 10 anos. Então, se a Marco Polo tiver um payout de 45%, poderíamos ter um dividend yield projetado em torno de 7,5%. E por sinal, a Marco Polo pode ter uma Datacom já para o próximo mês, dia 23/5/2024, houve uma Datacom, então vamos aguardar, porque o balanço da Marco Polo vai ser dia 29/4, na próxima terça-feira, e eles já devem anunciar proventos com Datacom e data de pagamento. Falando um pouco da Petrobras, tem vários vídeos aqui no canal falando da Petro. Hoje está com P sobre VP de 1, o PL de 10,75, porém se retirar itens não recorrentes,
preço do petróleo e a desvalorização cambial, o PL da Petrobras ficaria em torno de 4 a 5 e para 2025, sendo conservador, a Petrobras poderia ter um dividend yield em torno de 10%, que já seria um ótimo dividendo. Falando nisso, acabou de passar uma Datacom no dia 16/4, a provisão de 2 dividendos e o rendimento da Selic no período, que daria em torno de 2,37% só nessa tacada. E o Banco ABC, que tenho falado aqui diversas vezes em vários vídeos, que está com um PL de 5,27 e com a projeção para 2025 o PL desce para 4,9, um dos menores preço sobre lucro dos últimos anos, o PL média de 9,44 e quero chamar a atenção para o preço sobre valor patrimonial, que hoje encontra-se em 0,8, que foi um ótimo período olhando para o retrovisor para você fazer a aquisição das ações do Banco ABC. E com um payout de 40%, hoje teríamos um dividend yield em torno de 8%. Acredito que para 2025 o Banco ABC vai continuar mais ou menos com esse dividendo entre 8% e 9%. E o balanço do primeiro TRI de 2025 será dia 9/5, com certeza farei um vídeo para mostrar para vocês aqui. Banco ABC normalmente paga 2 vezes por ano, no meio e no final do ano. Seguindo a minha carteira, não fiz aquisição nenhuma de criptomoedas, apenas a quantidade que eu já tinha desde o mês passado. Um bom mês para o Bitcoin, subiu em torno de 7,6% nesse último mês, então isso acaba batendo de forma positiva na carteira e aumentando a nossa rentabilidade. Falando um pouco de investimentos internacionais, hoje só invisto no ETF que chama VOO, que ele replica o S&P 500, não tem nada demais, não faço stock picking, não vou escolhendo empresa por empresa na Bolsa Americana, porque acredito que lá tenha muitas mentes brilhantes que já estão precificando muito bem as ações. Então eu prefiro apenas replicar o S&P. Olhando nos últimos 20 anos, nem o Warren Buffett conseguiu bater o S&P, então eu prefiro apenas replicar para ter essa exposição internacional. Não tem aportado também no exterior, perceba que o preço sobre o lucro atual é de 27,14 e olhando para a média dos últimos 5 anos foi de 21,69. Então, para poder retornar à média, o S&P teria que cair em torno de 20%. Então, acredito que hoje as ações no exterior estejam um pouco mais caras, um pouco mais elevadas. Isso não quer dizer que eu não possa errar, que não possa subir mais, mas hoje eu prefiro confiar nas ações brasileiras, que eu tenho um pouco mais de certeza que elas encontram-se em melhores preços. Falando de proventos, no mês de abril, praticamente nada de proventos, só um pouco do Bradesco mensal e a Porto Seguro. Quem investe em ações tem que ter isso em mente, que alguns meses você não vai receber nada, em outros você vai ter uma bolada, então você tem que ter em mente que é mais ou menos isso que acontece. Não é todo mês, são poucas empresas que pagam mensalmente e normalmente quando pagam é um dividendo bem baixinho. Normalmente as empresas da minha carteira pagam de forma trimestral ou semestral. Falando um pouco dos proventos do mês de março, olhando a minha tabela do dividendo inteligente, acredito no provento mensal do Bradesco, Banco do Brasil, Irani e Petrobras. O meu chute para o Banco do Brasil é em torno de 2 a 2,5% de proventos, que me daria em torno de 1.568. O Bradesco, os 13,20, que paga mensalmente. Irani já divulgou 0,32 por ação, que me daria R$ 161. E a Petrobras, 0,72, já havia mostrado para vocês em slides anteriores, que daria um total de 216. E somando todos esses proventos, me daria quase R$ 2.000, 1.958. Um baita provento para poder pegar, reinvestir ou jogar na renda fixa para poder aguardar uma nova oportunidade. E para finalizar, queria mostrar 3 ações que encontram-se no meu radar. Não é novidade, porque até aportei nelas recentemente. Banco ABC, uma variação nos últimos 12 meses de 12%, o PL de 4,8, um preço sobre valor patrimonial de 0,8, realmente muito baixo. Quem comprou nesses preços, olhando para trás, fez boa compra. E olha que interessante o gráfico, lucro versus cotação. O lucro subiu, está no seu recorde histórico e a cotação caiu. Esse é o tipo de gráfico que a gente tem que ficar de olho porque pode estar surgindo uma oportunidade. Uma queda de 16% desde as máximas de 2024 e uma margem de quase 50% olhando o PL médio dos últimos 10 anos.
Marco Polo, tem vários vídeos aqui no canal, já falei, é uma tese interessante, mas tem que ter em mente que é uma empresa cíclica. Pode entrar num setor de baixa, pode entrar num ano de baixa, e empresas cíclicas a gente tem que ter em mente que é buy and hold. Tem que segurar, tem que guardar. Hoje o preço sobre valor patrimonial encontra-se em 1,47, PL de 4,9 e um dividend yield olhando para o passado de 11,3. Já havia falado, acredito que para 2025 o dividend yield deve ficar em torno de 7 a 9%, uma queda de 28% desde as máximas de 2024. E uma margem, olhando o PL dos últimos 10 anos, de 70%, e olhando o PL total de todo o tempo da empresa, ainda haveria uma margem de subida de 50%. E por último, Petrobras, também fiz aquisição de ações da empresa no mês passado, uma queda de 19% apenas no mês de abril, depois dessa guerra tarifária entre os Estados Unidos e a China. O preço do petróleo sofreu bastante e hoje eu estou de olho para ver se a empresa vai continuar focando no core, ou seja, no principal, que é a extração. Eu quero saber se a Petrobras não vai começar a fazer igual no passado, que é investir em outros setores que ela não tem tanta experiência e acaba gastando dinheiro à toa, como no refino ou em outros países. Então eu estou aguardando ainda, quero ver o balanço do primeiro TRI de 2025 para ver o que eles vão falar, como que vai ser. Com certeza irei mostrar aqui para vocês, mas acredito que é uma empresa que para 2025 pode subir e deve pagar dividendos de 10 a 12%. Mas me conta aqui, pessoal, me fala aqui, como que foi a sua carteira nesse mês de abril? Foi bem? Você está comprando? Quais as empresas vocês estão de olho e estão comprando? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.